Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Planta Show. No vídeo de hoje eu vou dar a dica de 10 plantas de sombra para dentro de casa. O meu nome é Lilian Rejane e é um prazer falar com vocês mais uma vez. Olha, eu sei que todos os dias chegam pessoas novas aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, meus amores, por se inscreverem, por gostarem do vídeo, por comentarem e por continuarem. Todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal, pelo menos 2 vídeos longos, assim 10, 15 minutos, 20 minutos, e também tem aqueles vídeos curtos onde eu ensino como fazer mudas de alguma planta, falo sobre alguma planta específica, ou até mesmo como adubar de uma forma natural. Todas as semanas tem vídeos novos, tá, meus amores? Muito obrigada. Então vamos lá, vamos entender rapidamente o que significa uma planta de sombra. Sombra, o que é sombra? Sombra não é breu, tá? É bom a gente ter isso em mente, sombra não é breu. Nenhuma planta sobrevive ao breu. Elas precisam de iluminação para fazer aquele processo natural que elas fabricam o seu próprio alimento, que é a fotossíntese, por meio da fotossíntese, né? A luz solar. Então, mesmo que não bata os raios do sol, elas precisam de iluminação. Então, sombra é aquele local da nossa casa bastante iluminado, mas que não necessariamente bate os raios do sol. As plantas de sombra têm algumas características, por exemplo, visto que elas ficam numa área ali coberta, geralmente as nossas casas elas ficam representando, digamos assim, a floresta, né? Porque as plantas de sombra, a maioria delas são plantas de floresta, que vivem debaixo da copa das árvores, recebem apenas ali uma luz filtrada. Então veja só, as regas geralmente são menos, porque a água demora mais a evaporar. Então a gente precisa ter esse cuidado com respeito às regas, para não exagerar, né? Sempre verificando o solo, isso é muito importante. Um outro detalhe, visto que geralmente elas estão dentro de casa e buscam a luz, geralmente a luz vem de uma direção, ou de uma janela, ou de um portão, de uma porta. Então elas vão ficar viradas em direção à luz. Quando nós movimentamos ela, é importante a gente ter esse cuidado. Se a gente vai retirar ela do local, por alguma razão, lembrar de colocar na mesma posição, tá? Para que a planta não fique estressada, tentando movimentar, girar, né, novamente à procura da luz. Não podemos esquecer também da adubação, é muito importante. Visto que elas estão ali num vaso, elas não têm onde buscar mais profundamente, as suas raízes não têm como buscar os nutrientes necessários. É importante a gente sempre lembrar de adubar as nossas plantas. Claro, de acordo com cada planta, de acordo com o período de cada uma, é importante a gente pesquisar sobre a planta para poder adubar, dar esse alimento também que ela precisa. E a adubação pode ser feita de várias formas, tanto de maneira orgânica, que eu gosto muito de fazer, como industrializada também. A gente pode comprar um adubo específico para a planta e fazer essa adubação, certo? Outra coisa que podemos fazer para as plantinhas de dentro de casa, para elas ficarem bem, é limpeza. A gente pode limpar as suas folhinhas, borrifando água nas suas folhas. Quando a folha é larga, por exemplo, a gente pode até mesmo com um paninho limpar, né, com pano úmido, com água, apenas água, e limpar, tirar ali a poeira, certo? Isso vai ajudar a planta a fazer a fotossíntese melhor, respirar melhor e ficar mais bonita na nossa casa. E também tem aquelas podas que nós podemos fazer de limpeza, tirar galhinhos secos, folhas secas, vai manter a planta, não é? Mais saudável e mais bonita. Sem falar que quando nós fazemos essas podas de limpeza, evita que algumas praguinhas venham atacar as nossas plantas, porque as pragas geralmente elas ficam ali em folhas velhas, né? Folhas que já estão entrando em decomposição, então elas vêm e vão atacam. Então, para evitar isso, é importante a gente também fazer essas limpezas, retirando as folhas velhas ou galhos velhos. Eu vou mostrar para vocês agora as 10 plantinhas de sombra. Tem algumas aqui no meu cenário, como vocês podem ver, espadas, algumas plantas. Eu vou mostrar para vocês 10 que tenho ali na minha florestinha, na minha área, tá? A minha área eu posso considerar que é um ambiente de sombra,
porque em alguns momentos, quando a estação muda, bate um pouquinho de raios do sol de um lado, depois vira para o outro lado, mas depois das 4 horas da tarde, então assim, o dia inteiro praticamente é sombra, então é um ambiente de sombra, certo? Então vou mostrar para vocês essas dicas. Amores, olha, o nome do canal é Plantas Show, porque eu considero as plantas como que dando um show de beleza na nossa casa, principalmente quando a gente cuida bem delas. Mas será que a gente nunca vai errar? Claro que a gente erra, né, amores? Nós não somos perfeitos. As plantinhas, uma vez ou outra, a gente vai errar. Pode ser que ela, né, não sobreviva. Mas o importante é que a gente tá tentando cuidar bem delas, ok? Vamos lá? Vamos para as 10 dicas de plantas de sombra. A primeira dica de plantas para dentro de casa, plantas de sombra, é a Epícia tapete de rainha. Essa planta é muito linda, meus amores. Olha, mesmo na sombra, ela coloca flores. Essa minha aqui, ela tá apenas na claridade. Inclusive, uma inscrita me perguntou se ela estava sendo cultivada apenas na claridade. E sim, ela recebe apenas a claridade, mas bastante claridade. E ela vai super bem, ela gosta desse ambiente. Inclusive, no sol, ela fica queimada, fica com as folhas queimadas. Então, ela prefere sim esse ambiente com claridade, muita claridade, mas não precisa bater necessariamente os raios do sol. É uma planta super fácil de cultivar, tá? Como eu falei, vai bem na sombra e na meia sombra também. Gosta de uma rega frequente, o solo dela precisa estar úmido, mas não encharcado, certo? Para fazer mudas dela é muito fácil. Ela nasce brotinhos laterais, como vocês podem ver aqui, ó. Ela produz esses brotos, olha, mudinhas, na verdade, aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, pequeninas. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, um pequeno vídeo, que eu fiz mudas dela. É muito fácil, a gente retira aqui uma pontinha, coloca na terra. Eu vou mostrar para vocês a mudinha que eu fiz e que está bem bonita. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pegar, tá? Essa daqui, olha, é uma muda, olha, o vasinho tá pequeno, é uma muda dessa daqui, amores. Na verdade, foi essa daqui, quando eu gravei o vídeo curto que eu falei para vocês, que eu fiz a muda, foi essa daqui. Olha como ela tá grande. Mesmo num vaso pequeno, ela fica com as folhas enormes. Olha só o tamanho dessa folha. Que coisa bela, não é? E é filha dessa daqui, amores. É muito fácil de multiplicar. Ela tem várias cores, as suas flores. Pode ter branca, amarela, lilás. Essa minha aqui é vermelhinha. Eu só tenho dessa. Eu só tenho dessa. Mas olha que coisa mais linda essa planta. É cultivada apenas na sombra ou com um pouco de, claridade. Muita claridade, na verdade. Não precisa bater os raios do sol e ela vai super bem, certo? Essa daqui é a minha primeira dica de plantas de sombra para dentro de casa. Saindo aqui da Epícia tapete de rainha, amores, a segunda dica tá do ladinho dela, que é a planta Maria Fumaça. Essa planta também, amores, ela vai muito bem na sombra, apenas com claridade. Inclusive, ela chega até mesmo a florescer, tá? Ela floresce. Essa da minha aqui, ela já floresceu várias vezes aqui na minha área, várias vezes aqui em casa, na sombra, apenas na sombra, com muita claridade. É uma plantinha super fácil de cultivar. Eu tenho bastante dela aqui em casa, ela se multiplica muito rápido. Eu tenho no quintal também. É num ambiente lá com mais claridade do que aqui. Mas assim, ela vai super bem, ela é fácil de multiplicar também. Eu tenho um vídeo curto também dessa daqui, amor, se vocês quiserem olhar aqui no canal de como fazer mudas nela. E também tem um vídeo que eu fiz grande, um vídeo maior, onde eu explico mais detalhes a respeito dessa planta. A planta Maria Fumaça, muito fácil de multiplicar. Essa minha aqui está sendo cultivada pendente, ó, como vocês podem ver. Ela vai descendo, olha, bastante aqui, ela cresce muito, viu? E como eu falei, ela se classifica muito bem nas plantas de sombra, porque ela não necessita que bata os raios do sol nela. Na verdade, quando bate os raios do sol muito forte,
ela pode até queimar, fica com a folha bem escura. Aqui cultivada meia sombra, ela fica com a tonalidade assim, ó, mais verde e floresce. As regas, ela gosta de um solo úmido, tá? Mas não encharcado. Ela não gosta de encharcamento porque ela pode apodrecer. As raízes são bem fininhas, semelhantes à da epícia. São raízes finas, então ela não gosta assim de ficar muito seca, mas também tem que ter o cuidado para não apodrecer. Se nós observarmos, olha, ela é uma plantinha suculenta, tem um caule bem, ó, veja. Inclusive, ela pode ser cultivada, amores, como uma planta rasteira, tá? Ela, na verdade, ela tem o nome Perionia reps, exatamente por isso, ela vai se arrastando no chão, né? E ela pode ser cultivada como rasteira. Nesse caso aqui, eu cultivo pendente devido ao meu espaço, certo? Meu espaço, eu não tenho muito espaço aqui em casa e a maioria das minhas plantas são cultivadas assim. Mas ela vai muito bem também como uma forração, tá? Vai muito bem. Vejam o tamanho, amores, como ela tá grande. Olha, eu vou mostrando aqui, ó, subindo aqui para vocês verem. Olha, deixa eu ver se vocês conseguem ver bem como ela está comprida, não é? Olha, interessante um detalhe do nome dela, Maria Fumaça. Eu já até falei nos vídeos que eu fiz, quando ela coloca as flores, né, ela como que sai fumaça dela. Naquele momento ali é o momento que ela solta o pólen, né? Então é naquele momento, inclusive eu tinha uma filmagem antiga, onde eu consegui pegar exatamente o momento onde ela solta a fumaça, mas eu perdi o vídeo, infelizmente. Mas ela tem essa característica também no momento, né, que ela abre, digamos assim, as suas flores. Essa daqui, a planta Maria Fumaça, é a minha segunda dica de plantas de sombra para dentro de casa. A minha terceira dica de plantas de sombra para dentro de casa é a peperômia. Essa daqui, a peperômia verde, olha, pendente. Na verdade, ela, amores, ela sobe, tá? E depois ela vai, ó, e desce. Veja? E fica pendente, fica muito bonita. Inclusive, eu tenho também um vídeo aqui no canal de quando eu fiz esse replante dela. Ela era cultivada ali no painel e eu passei aqui para esse vasinho. Ela tá indo bem, poderia estar melhor, tá? Poderia estar melhor, mas assim, ela tá bem. Olha, deixa eu mostrar aqui. Veja, eu gostaria que ela tivesse maior, mas ela está indo bem. Ela está indo bem é porque a gente não pode apressar, né, amores, o desenvolvimento. Mas veja só, ela vai super bem na sombra, tá? Não precisa dos raios do sol, inclusive de bater raios fortes do sol. Inclusive o sol muito forte pode queimar as suas folhas, não é? Ela pode ser multiplicada por meio da estaquia. Eu tenho um vídeo aqui ensinando como fazer a muda dela, inclusive pela folha, tá? Pela folha eu fiz e funciona e dá certo. Olha como ela está se desenvolvendo bem, olha. Inclusive eu estava observando que essas folhas que estão nascendo agora, elas estão nascendo até maiores. Estão gostando muito aqui do ambiente, totalmente sombra, amores. Sombra, como eu já expliquei, com muita claridade, tá? Com muita claridade. Mas ela vai muito bem. As regas dela devem ser pelo menos 2 vezes por semana. Ela não gosta assim de um solo encharcado, porque ela é uma planta suculenta, ó. Ela pode apodrecer, mas também não gosta daquele solo totalmente seco, né? Aí vem a técnica da gente conferir o solo para regar no momento certo, tá? Então essa peperômia aqui é a minha terceira dica de plantas de sombra para dentro de casa. A quarta dica de plantas de sombra para dentro de casa, eu indico para vocês o antúrio, tá? Essa planta aqui, ela vai muito bem. Agora, veja só, amores, um detalhe. Ela gosta de muita claridade, certo? Essa minha tá bem pertinho do portão. Para florescer, para colocar flores, ela precisa de claridade, ok? De bastante claridade, não, ela não floresce. Claro que tem outros fatores, né, que vai ajudar ela a florescer, como a adubação, por exemplo, o solo, um solo bom, bem drenado, certo? Ela gosta de um solo bem drenado. Chips de coco, ela ama. Essa minha aqui tá pequenina, mas assim, tá florescendo, tá gostando desse ambiente.
um ambiente de sombra, certo? E meia sombra. A quarta dica de plantas de sombra para dentro de casa é o antúrio. A minha quinta dica de plantas de sombra para dentro de casa é o Philodendron Bullemarx. Amores, esse daqui também é conhecido como imbé, não é? Esse daqui eu trouxe da casa da minha mãe, esse da folha grande. Mas eu tenho vários aqui do mesmo que foi resgate. Olha só essa folhinha nova que nasceu, olha como ela tá bonita. É uma planta que gosta de bastante hidratação. Eu costumo molhar as folhas dela, tá? Olha, ele tem bastante, eu tenho bastante aqui, na verdade, ó. Deixa eu mostrar de longe. Tem 4 vasos aqui, 4 do imbé, certo? Aliás, do Philodendron Bullemarx, 4. É uma planta fácil de cultivar, fácil de multiplicar, de fazer mudas também. Inclusive, tem o vídeo aqui no canal mostrando como fazer mudas dessa planta. Eu tenho vários tipos dele, eu vou mostrar aqui outros para vocês. Olha, para vocês verem melhor aqui, ó. Bastante, ó. Uma planta fácil, muito fácil, amores, de multiplicar. Fácil demais e fácil de cultivar. E precisa apenas da sombra, tá? Com claridade. Tenho ele aqui, amores, numa versão um pouco menor, tá? E também tem o mini aqui, bem pequenino, bem menor ainda. Estão sendo cultivados também como pendentes aqui, ó. Vejam. Tenho esse aqui, amores, que é o mini do mini. Muito pequenino, olha. E tá num vaso bem pequenininho, amores, bem pequeno mesmo. Eu até mostrei ele no vídeo de plantas para vasos pequenos. É uma planta super fácil de cultivar, ela cresce rapidamente, né? Então, o imbé, esse daqui é o mini imbé. Eu tenho ele no meu quintal, mas como eu tô mostrando aqui as de dentro de casa, né? Vou mostrar apenas os que estão dentro de casa. Mas ela vai super bem. Lá no quintal também lá é meia sombra, aqui é mais sombra, olha. Certo? O imbé é a minha quinta dica de plantas de sombra para dentro de casa. A minha sexta dica de plantas de sombra para dentro de casa é a árvore da felicidade, meus amores. Essa daqui é a versão macho, né, que falam. Tem vários tipos dela. Tem ela da folha variegata, tem ela com a folhinha pequena, com a folha gigante. Ela prefere, sim, um ambiente de sombra com muita claridade. Não precisa bater os raios do sol nela. Inclusive, eu deixei essa daqui lá no meu quintal um tempinho. E bateu um pouco de raio de sol lá e olha, ela quis, ó, queimar as pontinhas das folhas. Então, realmente, ela prefere o ambiente assim, de sombra, né, com bastante claridade. É uma planta que gosta de um solo poroso, certo? Não é muito exigente, mas a gente pode colocar humus de minhoca, ela vai amar, né? Ela vai amar. Aqui, olha, outro ângulo para vocês verem melhor. Veja, essas folhinhas aqui não é queimada, tá? São folhinhas novas, olha, que tá nascendo. É uma plantinha maravilhosa, árvore da felicidade, olha. Outro ângulo aqui para vocês verem. Ela tá bem grandinha. Essa daqui é a minha dica número 6 de plantas de sombra para dentro de casa. A dica número 7 de plantas de sombra para dentro de casa é a Comigo Ninguém Pode. Amores, essa planta é maravilhosa. Maravilhosa, tem vários tipos dela. Muitas vezes ela é até rejeitada por ser tão simples, né? Mas é muito linda. Essa daqui, eu tenho essa versão, certo? Que eu já mostrei para vocês em vários vídeos. Essa daqui foi uma planta resgatada também. Ela tem esse monte de pintinhas brancas, olha, muitas mesmo. E o centro dela é mais claro, é um verde claro. Essa daqui tá enorme, eu vou trocar em breve ela de vaso. São várias aqui, várias mudas que tem aqui. Eu vou trocar de vaso, como eu tava falando, olha, passou um barulho ali, eu parei. Como eu tava falando, ela tem várias pintinhas e o centro aqui, ó, é verde claro, certo? Várias pintinhas brancas. Então, esse é um tipo dela, mas eu tenho outras versões, certo? É uma planta fácil de cultivar, gosta sim desse ambiente de sombra com muita claridade, mas um ambiente de sombra no sol forte, ela fica com as folhas queimadas. Eu vou mostrar para vocês outro tipo, tá? Olha essa aqui, ó. Essa daqui é um outro tipo, ok? Essa que eu tava mostrando agora, essa aqui abaixo, e essa aqui é um outro.
Olha que linda a tonalidade dessa folha, certo? Também é uma Comigo Ninguém Pode, ó. Veja, muito linda essa planta. Uma outra tonalidade diferente, ó. Vejam. Aqui juntas, para vocês compararem a diferença. Aqui tem outra, amores, com a tonalidade da folha mais verde, certo? Eu tô mostrando assim rapidinho. Ela é a minha dica número 7. Mas veja só, eu vou fazer um vídeo só sobre a Comigo Ninguém Pode, em breve. Por isso que eu não tô falando tantos detalhes, tá? Mas essa daqui é mais um tipo, vou mostrar outro. Essa daqui é um outro tipo. Durante muito tempo eu pensei que ela era uma aglaonema, mas várias pesquisas mostraram que ela é uma Dieffenbachia sim, só que de um porte menor. Olha que linda essa daqui, ó. E não tem mais, viu? Tem muitas outras que tem essa característica aqui da folha branca no centro, assim, totalmente branca. Eu ainda vou adquirir, hein? Essa daqui é de um porte pequeno, mas tem ela bem maior do que essa. Essa daqui é mais uma. E tem essa aqui também. Eu já tô mostrando todas, né? Quando for no vídeo da Comigo Ninguém Pode, não vou ter mais nem o que mostrar, né, amores? Mas veja só, essa daqui, ó, tem um centro com uns risquinhos, branca, mas com uns risquinhos, ó. Vejam, é mais um tipo dela, uma planta super fácil de sombra para dentro de casa. Essa daqui eu acho maravilhosa. Todas, né? Ela parece uma camuflagem aqui, ó, militar. Olha só, muito bonita mesmo essa daqui. Veja, olha. É um outro tipo de Comigo Ninguém Pode. Elas ficam aqui todas juntas, ó. Todas juntas, mas dá pra ver, ó, totalmente diferente uma da outra. Essa aqui já é outra, já é um outro tipo, olha. E tem essa daqui que foi do último resgate, que é um tom mais escuro a folha, embora tenha pintinhas. Mas vocês me falaram um detalhe que eu não tinha percebido, o caule dela é branco. Então realmente ela é diferente, ela tá se recuperando, tá, gente? Em breve ela vai ficar bonita, eu vou mostrar pra vocês, ok? Essa daqui é outra. A 7ª dica de plantas de sombra para dentro de casa são as Comigo Ninguém Pode. A dica número 8 de plantas de sombra para dentro de casa é a Aglaonema pataia ou prateada. Por que, amores, eu tô falando dela e não de todas as aglaonemas? Porque existem aglaonemas, como as coloridas, por exemplo, que elas preferem mais claridade, tá? Essa daqui, sim, ela gosta e vai muito bem no ambiente de sombra. Inclusive, é exatamente nesse ambiente de sombra que ela deve ficar. No sol, amores, essa planta simplesmente queima. Porque assim, tem plantas que suportam, né, um pouco de sol, de raios do sol, e outras não. É uma sombra realmente. Essa daqui é uma, amores. Ela vai super bem, mas muito bem, no ambiente apenas com claridade. Olha só como é linda essa planta. Eu tenho essa daqui, que eu já falei várias vezes para vocês. Quem acompanha mais tempo, acho que já tá cansado até de escutar, que eu fico repetindo, né, que ela foi um resgate. Tem um vídeo aqui que eu mostro como eu peguei, no dia que eu peguei ela, resgatei no lixo, tá? Trouxe para casa, ela tava toda queimada e olha como ela ficou linda, certo? Para regar essa planta, amores, ela gosta também de um solo úmido, mas não encharcado, tá? 1 a 2 vezes por semana, borrifar água nas suas folhinhas, ela gosta, molhar as folhinhas, limpar, né, para que ela possa respirar melhor. Eu cuidei bem dela, fiz mudas, eu tenho outras mudinhas ali dela no quintal e tenho outra dessa daqui também. Veja aqui, ó, essa é uma versão um pouco menor, mas igualmente linda. E tá ficando grande, hein? As folhinhas estão começando a nascer ainda maiores, ela tá no vasinho pequeno, mas à medida que ela for crescendo, eu vou passar para um vaso maior. Essa daqui que tá aqui do ladinho, a aglaonema também conhecida como cafezinho de salão, essa também é uma planta de sombra, tá? Ela prefere esse ambiente de sombra, ela vai muito bem nesse local de sombra. Então, a aglaonema, no caso aqui a prateada, certo? A aglaonema prateada é a dica número 8, né, amores? De sombra, de plantas de sombra para dentro de casa. A dica de número 9 de plantas de sombra para dentro de casa, amores, eu separei para vocês a Monstera adansone. Essa plantinha está aqui em casa há pouco tempo, mas ela já cresceu bastante
Colocou 3 folhinhas já, 2 na verdade, tá vindo a terceira ali, ó. E é uma plantinha fácil de cultivar e para dentro de casa, num ambiente de sombra, com bastante claridade. Ela tá aqui temporariamente nesse cantinho, tá indo super bem, mas eu vou colocar ela ali no meu painel. Uma inscrita também, vocês, né, me falaram, uma inscrita me falou que eu deveria colocar lá. Eu vou colocar, tá, no painel. Vou comprar um vasinho para ela, porque ela tá num vasinho, ó, deixa eu mostrar, pequeno e não é apropriado para o painel. Mas eu vou comprar um vasinho pendente e vou colocar ela lá, tá? Essa daqui, ela tá junto, olha, dessa, que alguns confundem como costela de Adão, mas não é. Chamado de guaimbé, ou guaimbé costela, xanadu, tem vários nomes. Tá aqui do ladinho da costela de Adão. Essa daqui é a costela de Adão, não é? Verdadeira, a monstera no caso. A monstera deliciosa, tá aqui, ó. Junto com vários, na verdade. Tem um filodendro aqui, esse daqui eu tenho dúvidas quem ele é. Eu sempre até já falei em outros vídeos. Eu acho que ele é o ondulado, por ser tão, né, ondulado. Mas ele é bem pontudo, ó. Diferente do outro que eu já tenho. Enfim, estão todos aqui do ladinho. Ali, amores, o verde e amarelo ali é uma... como é? Uma decoraçãozinha de... Agora fugiu o nome, como pode? De um girassol. De um girassol. Então, veja só. A Monstera adansonii é a plantinha número 9 que eu indico para vocês de planta de sombra para dentro de casa. A dica de número 10 de plantas de sombra é a zamioculca, meus amores. A zamioculca é a planta que realmente aprecia o ambiente de sombra. No sol ela fica queimada, com as folhas queimadas. Ela é uma planta africana, tem bulbos, né, como vocês sabem, acumula água, nutrientes, não gosta do excesso de água, também pode amarelar, tá? E eu erro às vezes com respeito a isso. Eu até já falei pra vocês. Essa minha fica nesse cantinho aqui, mas eu também tenho lá na minha estante dentro de casa, que eu gravo pra vocês. Tenho pequena, já fiz mudas, enfim. Essa daqui, a zamioculca, é a minha planta, a minha dica número 10 de plantas de sombra para dentro de casa. Praticamente, amores, todas as minhas plantas aqui da área são plantas de sombra, praticamente. Como eu falei, plantas de sombra e tem aquelas de meia sombra, não é? Como é o caso do filodendro limão, que é uma das exceções aqui da minha florestinha, que ele precisa sim de mais claridade. Olha, para ficar com essa tonalidade, eu tenho um vídeo recente agora que eu falei só sobre ele. Se vocês não viram, vão lá conferir. Olha que coisa mais linda essa folha. Ele fica aqui na pontinha, onde tem na pontinha do painel, porque aqui ele recebe muito mais claridade. Então tem algumas exceções aqui na florestinha, mas a maioria das plantas são de sombra. Toda iluminação para elas vem desse portão. Tem até uma vassoura ali, amores. Disfarça. Toda a iluminação vem desse portão, olha. Tudo que elas recebem aqui vem do portão. De um outro ângulo, vocês podem ver, ó, todas viradas em direção à luz que vem do portão. Eu poderia mostrar várias outras plantas, meus amores, aqui de sombra também, mas eu vou parar nessas 10. Em outro vídeo eu faço outras, vou comprar outras plantinhas para mostrar para vocês plantas novas, tá? Que também são de sombra. Muito obrigada, meus amores, que acompanharam o vídeo até aqui. E desejo que vocês fiquem com o Criador de todas as coisas, fiquem com Deus.